Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro das Revelações, em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3, assim está escrito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Hoje nós trataremos das duas testemunhas. Porém, conheceremos as testemunhas que estão na eternidade e as testemunhas da face da terra. Vejamos, no livro de Deuteronômio, no livro da lei, assim está descrito: uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Amados, já no livro da lei, o Senhor já revelava a condição de existir testemunhas para se estabelecer um fato, pois através deste fato virá o juízo. No livro da graça, em Mateus, Yeshua HaMashiach, ele não destituiu a lei. Muito pelo contrário, ele faz a vontade do Pai. E ele disse: mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Seguindo, no livro de Lucas, fato interessante, amados, pois na transfiguração, ali existem a importância das testemunhas. Entretanto, nós vamos conhecer as testemunhas da eternidade e as testemunhas da face da terra. Então, cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Yeshua HaMashiach, chamou Pedro, João e Tiago. Naquele momento, esses três eram as testemunhas da terra da transfiguração, para que nós tivéssemos conhecimento do fato que ocorreu naquela época com Yeshua HaMashiach. Então, eles subiram ao monte a fim de que o Senhor estivesse orando. E na transfiguração, Yeshua HaMashiach, já glorificado, com as vestes reluzentes, tinham mais dois com ele. Vejamos, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando de dois homens, Moisés e Elias. Amados, os grandes escatologistas, estudiosos, denominações religiosas, eles pregam que as duas testemunhas, elas desceriam do céu. Mas não é isso, amados. Estas testemunhas, Moisés e Elias, são testemunhas requisitadas por Deus Adonai para que fossem arrebatados na eternidade. Portanto, Moisés e Elias, eles não descerão à face da terra.
eles estão na eternidade. E além deles, existe Enoque, que também foi arrebatado em vida. Porém, o fato que, pela fé, nos dias de hoje, nós vivemos pela fé, porque Yeshua HaMashiach declarou que aos fariseus e saduceus não seria dado nenhum outro sinal, a não ser que o Filho do Homem estaria no seio da terra por 3 dias. Vejamos, em Apocalipse 11:4, as testemunhas da terra. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Amados, nós já comentamos neste canal a respeito das testemunhas. E eles comerão o livro. Este livro trata-se das palavras fechadas e seladas das Escrituras, e eles receberão poder. Então vejamos, agora, a quinta visão no livro de Zacarias, assim o anjo perguntava para o profeta, o que é que vês? Zacarias então mencionou, vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Amados, trata-se do castiçal de ouro, alguns conhecem como a menorá. Portanto, esse castiçal, ele é uma simbologia do próprio Yeshua HaMashiach, pois as 7 lâmpadas são os 7 espíritos de revelação. Vejamos, as 2 oliveiras. Junto ao castiçal de ouro, Zacarias teve a visão. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Amados, ali tratam-se da referência das 2 testemunhas, 2 povos na face da terra. E, através desses 2 povos, vertem-se de si azeite dourado. Trata-se da sã doutrina. Da sã doutrina, o azeite dourado, amados. Então, continuando em Zacarias, a revelação pelo Espírito. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel. Zorobabel foi um príncipe que está descrito no livro de Ageu, e ele foi usado intensamente pelo Espírito Santo, não por força, nem por poder. Aqui, amados, trata-se do livre-arbítrio, aquele que nós já conhecemos na revelação do 3º selo de Apocalipse, que é o processo de purificação da humanidade. O livre-arbítrio, ele é intocável. Então, assim, a palavra do Senhor reforça, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Continuando, os 2 povos ungidos estão descritos no livro de Zacarias. Então ele disse, estes são 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Amados, as 2 testemunhas estão descritas no livro de Apocalipse e no livro de Zacarias. Também no livro de Daniel, no capítulo 7. Então vejamos, em Hebreus, o arrebatamento de Enoque. Como eu já disse anteriormente, hoje nós vivemos pela fé. Então, pela fé, Enoque foi trasladado
O que significa isso? Enoque foi arrebatado aos céus para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Amados, Enoque foi uma das primeiras testemunhas da eternidade. Assim também foi Elias. O arrebatamento de Elias está descrito em 2 Reis. Vejamos, indo eles andando e falando. Quem estava com Elias neste momento era Eliseu. De repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Também vejamos aqui o juízo que é do Senhor. Nós estamos tratando das testemunhas que estão na eternidade e das testemunhas da face da terra. Porque existe um juízo a ser julgado, mas o juiz é o Senhor. Portanto, vamos ver uma passagem em que o próprio arcanjo, ele somente repreendeu o adversário. Assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de quem? Moisés. Não ousou pronunciar contra ele juízo, porque quem é o juiz é o Senhor, de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Portanto, amados, quando estamos falando das testemunhas, é porque haverá um juízo. E o juízo é do Senhor, pois Ele é o justo juiz. Nós somos as testemunhas. No livro de Daniel, o leão com asas de águia. Amados, uma revelação inédita. Assim foi revelado ao profeta Daniel. O primeiro era como leão. Isso era os seus sonhos. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas os povos do Senhor, as asas, e foi levantado da terra. Yeshua HaMashiach foi levantado da terra. Ele subiu aos céus, está à direita de Deus Adonai, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, amados, no sonho de Daniel, descrito no capítulo 7, o leão com asas de águia trata-se do próprio Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá. Então, no sonho de Daniel, ele teve o sonho com o leão, o primeiro sonho. O leão com 2 asas. O significado do sonho dele, amados, trata-se do leão da tribo de Judá e as 2 testemunhas, que são os povos dos 144.000 dos filhos de Israel e os gentios lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Na próxima live, nós falaremos a respeito dos 4 poderes do leopardo. Essa foi mais uma revelação através da analogia alfa-ômega, entretanto, revelado pelo Espírito Santo do Senhor. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.